Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Querido Deus, glorificado seja o teu santo nome. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu amor, obrigado pelas aulas da EBEC que nos ensinam mais a cada vez a tua palavra. Obrigado por cada uma das professoras da EBEC que estão desempenhando esse trabalho. Em nome de Jesus, amém. Olá, meus discípulos EBEC, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus? Bem, o que foi que a tia Juliana falou na semana passada? Na semana passada, a tia Juliana falou sobre Esther, que era uma moça judia, órfã de pai e de mãe. E estava morando com seu primo Mordecai na Pérsia. Ela foi levada ao palácio para concorrer. E entre todas as moças, Esther foi escolhida pelo rei Assuero como a moça mais bonita. E assim ela se tornou rainha. A tia Juliana também falou sobre Ramã, que foi escolhido pelo rei para ocupar uma posição de autoridade. E devido à sua importância, todos deveriam se inclinar perante ele. Mas Mordecai não obedecia. Por quê? Porque ele era judeu e só se inclinava apenas para Deus. Por causa disso, crianças, Ramã fez o rei decretar a morte de todos os judeus. Mas o rei Assuero não sabia que a rainha Esther era judia. Assim, crianças, todo o povo de Deus estava em perigo e a rainha Esther também. Bem, então Mardocai foi recorrer à rainha Esther pedindo ajuda, que ela fosse até a presença do rei para interceder pelo seu povo. Mas tinha um problema, crianças, sabe qual era? É que ninguém poderia ter a presença do rei sem ser chamado por ele. Se alguém fosse até a presença dele sem ser chamado, morreria. Que problema, hein, crianças? E agora? Então, crianças, na lição de hoje, vamos ver como Deus usou a rainha Esther para salvar o seu povo do plano maligno, malvado de Ramã. Então, vamos lá? Preste atenção que vou começar a contar agora. Depois de receber a mensagem de Mordecai, Esther, muito corajosa, se dispôs a ajudar o seu povo, mesmo que lhe custasse a vida. Então, ela pediu que todo o povo jejuasse, ou seja, que não comesse nem bebesse durante 3 dias e que ficasse orando por ela. Nesse momento difícil, crianças, só uma pessoa poderia intervir e fazer com que o coração do rei fosse tocado e levado a ajudá-los. Quem é essa pessoa, crianças? Quem seria essa pessoa? Claro, crianças, que só Deus, o Deus que nos ama e cuida do seu povo. Depois dos 3 dias do jejum, Esther se arrumou, vestiu sua roupa de rainha e foi para o salão em frente à sala do rei. O rei Assuero, ao vê-la, teve misericórdia dela e estendeu-lhe um cetro de ouro. Esther logo se aproximou e tocou na ponta do cetro. Que alívio para Esther, crianças! O rei a recebeu, que maravilha! Mas quem fez o rei Assuero ter misericórdia? Quem muda a atitude, o sentimento, as decisões do coração? Hein, crianças? Deus. Só ele poderia mudar o coração do rei persa. Deus é soberano, todo-poderoso. Ele está no controle de todas as coisas e atento ao que está acontecendo comigo e com vocês, crianças. Então, o rei perguntou a Esther o que ela queria que eu mesmo daria. O seu pedido foi um convite para o que o rei
e o seu oficial Ramã fosse a um banquete. Logo, o rei mandou chamar Ramã para ir ao banquete. O banquete foi preparado e lá o rei Assuero perguntou mais uma vez o que a rainha Esté queria. E ela convidou novamente o rei e Ramã para outro banquete, que lá falaria o pedido. Ramã ficou todo convencido, se achando, porque só ele tinha sido convidado pela rainha Esté para o banquete. Ele contou para a sua família todo feliz. Mas tinha uma coisa que estava te perturbando. Sabe o que era, crianças? Mordecai, que não se inclinava para ele. Sendo assim, os amigos aconselharam Ramã para fazer uma forca e mandar o rei enforcar Mordecai. Ramã adorou a ideia. Que coisa feia, hein, crianças? Ramã era um homem cruel e muito orgulhoso. O pecado no coração dele fazia com que ele fizesse coisas erradas. Como Ramã, crianças, somos pecadores. O nosso coração, sem o perdão e a graça de Jesus, nos leva a fazer coisas feias, coisas ruins, coisas maldosas, como mentir para a mamãe, mentir para o papai, xingar os coleguinhas, desobedecer os mais velhos. Isso tudo ofende a Deus, porque Ele é perfeito. Por isso, crianças, não deixe que o pecado domine a sua vida e o leve para longe de Deus. Reconheça o seu pecado diante de Deus, se arrependa e você será salvo em Cristo Jesus. Depois do banquete, o rei Assuero foi ao seu quarto descansar, porém não conseguiu dormir. Assim, pediu que fosse lido os livros de registros dos acontecimentos no seu reino. E leram que Mordecai havia denunciado 2 oficiais do rei que planejaram assassiná-lo. O rei, ao saber disso, ficou impressionado com a lealdade de Mordecai e perguntou aos oficiais se ele havia sido honrado pelo que fez. E eles responderam que não. No momento chega Ramã e o rei pergunta a ele: o que deveria fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Ramã, achando que era para ele, foi logo dizendo que a pessoa honrada do rei deveria usar o manto do rei, o cavalo que o rei montou e o brasão do rei na cabeça. E os príncipes deveriam levá-los pelas ruas da cidade. O rei gostou da ideia de Ramã e mandou depressa fazer tudo o que ele disse com Mordecai. Imagina aí, crianças, como ficou a cara de Ramã quando soube que iria honrar Mordecai em vez de enforcá-lo. Que virada sensacional, hein, crianças? Como Deus é maravilhoso. Como foi a grande providência do Senhor em mover o coração do rei para receber Esté e ir ao banquete, tem sonho naquela mesma noite e ver o registro sobre Mordecai, mandar honrar ele. Louvemos ao nosso Deus, né? O Todo-Poderoso, o Deus soberano, que está acima dos reis, poderes e acontecimentos. No dia seguinte, o rei e Ramã foram ao banquete da rainha. E o rei perguntou à rainha Esté qual era o seu pedido, que ele atenderia mesmo que fosse a metade do seu reino. Então, a rainha Esté lhe contou tudo o que estava acontecendo e denunciou Ramã como perseguidor do seu povo. Pediu que salvasse a vida dela e de seu povo da morte. O rei ficou furioso e Ramã apavorado e foi enforcado na mesma forca que havia preparado para Mordecai. O rei criou um novo decreto que protegia o povo judeu. No decreto, os judeus tinham o direito de lutar por suas vidas e salvar o seu povo. Vimos aqui, crianças, que Deus, ele não desiste do seu povo. Deus, ele não desiste de mim
e nem de vocês. Ele sempre providencia uma forma para salvar o seu povo. Nas grandes dificuldades que enfrentamos, crianças, seja na escola, em casa, com os coleguinhas, que achamos que não há solução, Deus, ele está no controle. Para ele nada é impossível. Deus, ele é soberano. Assim como ele usou Esther, ele usa as crianças, aquelas que estão dispostas a obedecer-lhes, aquelas que têm um coração disponível para ele e que são fiéis. Portanto, crianças, que possamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, para que ele soberanamente conduza cada acontecimento para a sua glória. Amém, crianças? Essa foi a nossa lição dessa semana. Que vocês fiquem com Deus, né? E até a próxima.